Oi moçada, estamos aqui numa aula sobre civilização egípcia envolvendo os mais variados aspectos desse povo da Antiguidade Oriental. Eu sou o professor Ivo, trabalho com aulas de história para vestibular há mais de 40 anos. Antes da gente começar, aproveita para curtir, compartilhar, inscrever-se no nosso canal, como também ativar o sininho. Garantindo o quê? Ora, garantindo as nossas próximas aulas. Pessoal, o Egito Antigo vai se desenvolver onde é hoje o Egito, o país Egito. Só que o Egito Antigo vai se desenvolver sempre ao longo do rio Nilo, tá? Porque, convenhamos, se não tivesse rio Nilo, não existiria civilização egípcia. Aquilo lá seria o mais completo deserto. Então, tudo no Egito, áreas de plantio, vilas rurais, cidades, pirâmides, palácios, tudo ou estava junto do rio ou um pouco afastado, mas próximo do rio. Quando você tem um povo, uma civilização super dependente de um ou mais rios, você tem o quê? Uma civilização hidráulica. E o Egito é um exemplo clássico de civilização hidráulica. Politicamente, o Egito era uma monarquia teocrática, porque o rei, cujo título era faraó, tá? Era considerado a encarnação de um Deus vivo, tá? Ele era considerado uma divindade. Olha só, hein? Poder político e poder religioso num cara só, tá? Em termos econômicos, veja bem, o conjunto de características que formavam aí o sistema socioeconômico no Egito Antigo era chamado de modo de produção oriental ou asiático, com 3 características essenciais, tá? Primeiro, a propriedade era estatal, então terras, colheitas, etc., tudo pertencia ao faraó, a pessoa do governante. A mão de obra predominante, servidão coletiva, porque todos trabalhavam juntos, servindo a quem? Ao governante, que era dono de tudo, tá? E a principal atividade econômica, agricultura de subsistência, tá? Então, olha só, existiam escravos no Egito Antigo? Sim, mas o que predominava era essa servidão coletiva. Aliás, dentro da população egípcia, a maior parte da população era composta por camponeses, porque a principal atividade econômica era a agricultura de subsistência. Perfeito? Muito bem. Agora, e a sociedade egípcia? Ela era uma sociedade estamental, quer dizer, sem mobilidade social. O sujeito não mudava de classe social. Nascia filho de camponês, camponês seria. Nascia filho de escravo, escravo seria. Nascia membro da nobreza, privilegiado seria, tá? Então, uma sociedade estamental. Quanto à religião, moçadinha, veja bem, era um politeísmo, uma crença em vários deuses, né? Só que um politeísmo antroposomórfico. Olha esse palavrão todo aí. Morfos significa o quê? Forma. Então, essas divindades, elas eram apresentadas em desenhos e em estátuas num misto entre o humano e o animalesco. Por exemplo, uma divindade, tá, com corpo de homem e cabeça de chacal, uma divindade com corpo de mulher e a cabeça de uma ave. Tinha até uma divindade que parecia fantasia de bloco excêntrico de carnaval, né? Porque, imagina só, corpo de homem e cabeça de um crocodilo, tá? Bom, fazer o quê, né? Era uma questão cultural da época, né? Tá bom. Agora, embora essa religião fosse politeísta, houve um período no reinado do faraó Amenófis IV que ele impôs provisoriamente, né? Foi curto período aí, uma religião monoteísta, crença num só Deus. Mas bastou o Amenófis IV morrer, o antigo politeísmo foi restaurado, tá? Agora, olha só, gente, né? O Egito Antigo, né, vai até hoje, fascina as pessoas com suas construções, pirâmides, etc. Porém, veja bem, o Egito Antigo vai ter uma série de legados, de heranças culturais, tá? Os egípcios foram grandes químicos na antiguidade, tá? Nós não sabemos aí as fórmulas dos compostos químicos, né? Mas eles mumificavam seus mortos. Ora, para mumificar um morto, um cadáver, né, o sujeito tem que ter não só conhecimento em anatomia e fisiologia, mas em química também, tá? Não deixa de também mostrar que eles tinham conhecimento em anatomia e fisiologia, né, em medicina, tá? Para poder trabalhar lá mumificando seus cadáveres. O nosso calendário, né, o chamado calendário ocidental, calendário cristão e tudo mais, ele tem suas raízes no calendário egípcio antigo.
Os egípcios também, por trabalharem com construção civil e medindo terras para serem irrigadas, para serem represadas, vão desenvolver parte da geometria, que é uma parte da matemática que trabalha com medição de áreas. Então, tivemos aqui, pessoal, um resumo envolvendo as principais características da antiga civilização egípcia. E lembro a vocês, estudar história não é Damasco, mas é uma delícia.